O Dunamis é um movimento para-eclesiástico para todas as igrejas, todas as denominações, onde nós acreditamos em avivamento e transformação que vai acabar numa reforma social. Esse podcast é o bolso universitário do Dunamis. Estamos atualmente em Portugal, em 4 universidades em Lisboa, ainda mais na Espanha, em França, temos outras universidades. E se vocês quiserem encontrar nós no Instagram, dunamispockets.en. Isto é estudante universitário, autónoma, lusófona, nova de Lisboa, em Coimbra também, na Universidade de Coimbra. És um cristão, estás aí, meu Deus, eu estou aqui sozinho, vou ser devorado pelo mundo. Isso é mentira. Tem lá jovens cheios de espírito que podem estar contigo e juntos levar a transformação para essa universidade. Deus te abençoe. Shalom, amados de Deus, sejam bem-vindos uma vez mais ao podcast Cines, um canal de avivamento, um projeto que nasceu diretamente do coração de Deus. Sou Marina Lagomes e estarei a conduzir essa série de episódios onde nós traremos diversos temas com o objetivo de trazer a si edificação espiritual e alimento espiritual de qualidade. Hoje nós temos um convidado, aliás, os nossos convidados aqui são convidados que nós oramos, jejuamos e o Senhor confirma, porque nós acreditamos que você merece o melhor. E sem mais demoras, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é líder juvenil no Ministério Zion Church em Lisboa, juntamente com a sua esposa Flávia Santos, que aproveitamos de mandar um abraço muito carinhoso para ela. E conosco temos aqui o líder Cedibrânio Santos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para nós estar aqui. Agora fiquei pressionado sabendo que foi um convite debaixo de jejum e oração. Muito obrigado, mas é um prazer estar aqui com vocês, poder falar acerca daquilo que aquece o nosso coração, que é a palavra de Deus, e podemos também partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito, não só em nós, através de nós, e que isso possa servir de testemunho para todos aqueles que estão a ouvir. Amém, amém, amém. Líder Cedibrânio, gostaria que tu te apresentasses para as pessoas lá em casa que podem não o conhecer. Assim, muito brevemente, uma apresentação. Então, eu chamo-me Cedibrânio Santos, é um nome estranho. A minha mãe sonhou com esse nome. Eu gosto de fazer essa introdução que fica bonito. A minha mãe sonhou com esse nome. Se forem no Google, não tem nenhum outro Cedibrânio. Eu sou o único Cedibrânio no mundo. É o único. É o único Cedibrânio. Eu lidero, juntamente com a minha esposa Flávia, o Ministério de Jovens da Zion, que é o Vox, em Lisboa, em Alvalade. Estamos muito felizes por poder fazer parte daquilo que o Senhor está a fazer aqui em Portugal. Sou angolano. Nasci em Angola, vim para Portugal com 5 anos. Conheci a Cristo com 7 para 8 anos de idade e estou aqui até hoje, 31 anos, cheio de expectativas para aquilo que Deus vai fazer nos próximos anos ainda de vida. Amém, amém. E será que poderia nos contar, assim, muito brevemente, como é que descobriu o seu chamado e onde entra esta parte da liderança juvenil, o seu trajeto? Nós acreditamos que sim, a graça de Deus foi manifesta na sua vida, porém há todo um trabalho que foi feito, acredito eu, do ponto de vista da busca pelo conhecimento e a dedicação, não é? Que eu acredito que também são fatores muito importantes. Eu converti-me com 7 para 8 anos. É engraçado que antes da minha mãe aceitar a Cristo, eu já tinha tido contato com a igreja cristã já. Eu tinha, a minha irmã mais nova tinha uma ama e a família da ama da minha irmã era cristã. E o neto deles era muito meu amigo na escola. E eles convidavam para ir à escola dominical. Uau. Então foi a primeira família que eu tive contato com o cristianismo. Passado um tempo, a minha mãe converte-se. Eu cresci na igreja até os meus 14, 15 anos, onde me afastei, e depois voltei para Cristo por amor. Graças a Deus, uns voltam pela dor, eu voltei por amor. Por amor, graças a Deus. A Flávia converteu-se, na altura a minha namorada, conhecemos-nos na escola, ela converteu-se, eu fiquei com medo de ficar para trás. Comecei a buscar a Deus, fui desenvolvendo, foi todo um processo do mundo sair de dentro de mim, né, que eu me envolvi muito profundamente no mundo. Então depois foi todo o processo de santificação, né? De ir extraindo de dentro todas as tendências, todas as vontades, todos os desejos, e glória a Deus que eu tinha alguém do meu lado. Tinha a Flávia comigo, então ela era recém-convertida, nós estávamos a caminhar juntos. A minha mãe sempre foi e é essa pessoa que sempre intercedeu muito por nós, sempre nos direcionou muito bem. E quando eu começo, nesse meu crescimento, eu sempre ouvi muita palavra de Deus.
Muitos homens de Deus deram palavras à minha mãe, o teu filho vai ser isto, vai ser aquilo. A minha vida toda. Mas só que a primeira vez que eu ouço Deus falar comigo, eu tinha 26 anos. 26 anos? Pouco tempo atrás. E como foi? Eu fui fazer. Eu sou da Zion, na minha igreja local, a Zion Church, e nós temos o processo de membresia. Ele começa com um workshop, depois do workshop a pessoa tem um acompanhamento e depois tem um retiro. Ou seja, assim que associa-se à igreja, tem um período de membresia. Exato. 3 meses depois de estar a participar frequentemente dos cultos, ela tem esse processo de membresia, onde ela vai conhecer os valores da igreja, a missão, como é que nós vemos dinheiro, como é que nós vemos o reino, para ela entender realmente se ela concorda com a visão da igreja. Exato. Para não entrar só e chegar e depois Exato. no fim dizer não era bem isso que eu pensava. Exatamente. E depois termina com um retiro. No retiro Raiz foi a primeira vez que eu ouvi Deus dizer a mim o que Ele tinha para a minha vida. Então, todos esses anos eu sempre vivi de revelação alheia. Sempre ouvi, porque a minha mãe ouviu. Sempre ouvi que um pastor veio, orou por mim, Deus vai fazer isso, aquilo outro, e vai. E vem um profeta que deu uma palavra. Incrível isso. Eu honro a vida de todos esses homens de Deus. Mas só que o que é que mudou a minha vida? Foi Deus falar comigo. Ouvir a voz de Deus diretamente. Então, eu lembro que eu chego no primeiro dia do retiro, o Senhor fala comigo, tu estás como Gideão. Meu Deus. Sempre à procura de mais um sinal. Eu estou na primeira sessão, chorava. O meu pastor Eduardo, ele chega, Deus hoje diz que tu estás como um Gideão. Cristo. Eu disse, mano, tu queres um sinal, mas hoje é o sinal seja, derradeiro. as mesmas palavras que Deus tinha falado. Sempre à procura de mais um sinal. E aquele retiro foi tão importante para mim, porque foi exatamente no sítio que eu fui fazer um retiro quando voltei para Cristo. Eu preenchi o retiro, eu já estava a servir na igreja, estava em processo de implantação, as coisas não funcionam tão burocraticamente, né? Então já estava a servir na igreja. Quando eu chego lá para fazer o retiro, para pôr as minhas coisas na cama, eu paro, caramba, esse foi o sítio que eu voltei para Cristo. Olha onde eu estou passado estes anos. Estou a entrar numa temporada nova, e há uns anos atrás eu cheguei aqui, tinha fumado uma gás antes de vir para aqui. Estava com o meu pensamento completamente afastado daquilo que é a vontade de Deus. Hoje eu estou aqui para tirar 3 dias porque eu quero muito me encontrar com Ele. Uau. Então, a partir daí, acho que foi um pouco do processo dos patriarcas. Deus passou a ser meu pai. Uau. Então, passou a ser meu Deus. Acho que foi depois desse retiro. Eu já andava com Cristo, mas acho que aquele retiro marcou muito a minha vida, Raízes. Ele reafirmar. Foi. Tipo, foi como 2 em diante, Ele é meu Deus. Mãe, muito obrigado por tudo. Mas agora Ele é meu. Agora Ele é meu. E eu noto que o brilho nos seus olhos quando fala do seu líder, o pastor Eduardo Nunes. Eu gostaria de saber qual é a influência ou a importância que ele teve na sua vida no que diz respeito à descoberta do seu chamado, reencontrar-se em Cristo. O pastor Eduardo, ele conseguiu, com a ajuda e com a graça que ele tem para levantar líder, que ele tem uma graça. Tem graça para levantar líderes, para ver além daquilo que as pessoas conseguem ver. E ele conseguiu ver em mim, na Flávia, isso. Meu Deus. Eu lembro que na nossa primeira chamada pelos... Olha como é que isso é doido. A gente está a fugir um pouco, mas desculpa. Eu conheço a Zion através do Dunamis, movimento Dunamis, uma escola online. A primeira aula que eu vou fazer com um casal amigo, estava a participar, estava o pastor Eduardo a dar, sobre paternidade. Eu olho aquela aula e digo, isso dava para ser meu pastor. Uau. Não o conhecia de lado nenhum. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Zion ou com o Dunamis, em 2020. E quando eu começo a ter contato fisicamente com ele, ele tem um coração pastoral assim, que fico, mano... Eu disse, Deus me envia, mas deixa ir com ele para todo lado. Deixa-me com ele para todo lado, porque ele conseguiu extrair de nós realmente e fazer-nos ver aquilo que o Senhor tinha para nós. E na altura o pastor Eduardo estava no Brasil. Estava no Brasil. Então como é que foi? Mandou uma mensagem? Ele mandou uma mensagem no WhatsApp, porque eu já estava a participar dos links, que são as nossas células, que era online na altura. Mandou mensagem lá, sede daqui, Eduardo por aqui, posso ligar para ti? Eu disse, mano, como assim vai ligar para mim? Ligou, conversámos, falamos um pouco, ele queria conhecer-me um pouco mais, porque tinha recebido algumas referências acerca de mim, do link já, e eu disse, estou disponível. Eu fui muito transparente, na altura eu já trabalhava fora,
e Deus já tinha me dito que era a temporada de eu me firmar aqui, que Ele queria fazer alguma coisa. Eu estava a sentir isso. Então eu comecei já muito transparente. Então expus a minha vida, expus os meus problemas, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, mas eu estou pronto. O que vocês quiserem, contem comigo. Se eu agarrar aqui o barco, eu não vou soltar. Não vai soltar. E glória a Deus que ele e toda a equipa, o Marcelo, o Rafa, eles investiram muito em nós. E Deus tem feito. Nós temos visto os frutos disso. Eu vejo em si muito... enquanto falava, o Espírito Santo me falava de Timóteo. Porque a Bíblia vai dizer que Timóteo ouviu pela primeira vez o Evangelho de Cristo pela sua mãe, Lloyd. E depois o ministério de Timóteo começou por uma recomendação, né, aos sacerdotes da igreja local, né, de Timóteo, para o apóstolo Paulo, quando ele foi na cidade de Listra à procura de jovens que pudessem formar parte da equipa missionária, não é? Para a igreja de Éfeso. E por recomendação falou-se de Timóteo a Paulo. E Timóteo foi evangelizado pela sua mãe e avó. Então vejo muito em si essa coisa de Timóteo. Você consegue identificar-se com Timóteo? Eu identifico muito com Timóteo, porque eu acho que não existe um bom líder que não tenha um Paulo. Estávamos a conversar sobre isso, eu e o Rian, antes de vir, da importância de nós termos os Paulos, os Barnabés e os Timóteos na nossa vida. Então eu nunca vou conseguir ser Paulo para alguém se eu não souber ser Timóteo. Amém. Isto é muito forte. Eu nunca vou conseguir discipular ninguém. Nunca vou conseguir acompanhar ninguém se eu não souber ser um bom discípulo primeiro. Então eu vejo que tudo aquilo que eu tenho recebido dos meus líderes, de quem me acompanha, de quem me discipula diretamente, é só uma oportunidade que o Senhor me está a dar e é a legalidade que Deus me dá para eu poder fazer com outros. Então hoje eu vejo muitas vezes eu a replicar frases que eu ouvi. Que ouviu. N vezes. Eu estou com o pessoal da minha equipa, eu digo N vezes, eu já preguei reuniões que eu tive com o pastor Eduardo. Uau. Que eu apontava nas notas. Isto é a importância da paternidade, não é? Acaba por forjar, de certa forma, a nossa identidade também. Sem dúvida. N vezes, apontar, e aponta. E quando assusto, vira uma mensagem. Do que eu ouvi, um dia eu recebi uma exortação, recebi uma orientação, uma direção. Então acho que é muito importante, principalmente para o jovem. Acho que acredito que a maior parte do público aqui é jovem. O jovem tem aquela força, aquela energia, aquela ideia desbravadora, porque é a unção do boi selvagem. Eu pego e não preciso de mais ninguém. Mas isso é a pior mentira do inimigo. É verdade. Nós precisamos de ter pessoas para nos acompanhar, sem dúvida. E falando em inimigo, vamos diretamente para aquele que é o nosso tema, né? Temos aqui uma introdução um pouco longa, mas eu acho que é necessário. Bem, nos dias de hoje nós sabemos que temos vivido tempos cada vez mais urgentes, com excesso de dinamismo, e as circunstâncias atuais muitas das vezes nos levam à sensação de injustiças, ou seja, nós aplicamos esforço, dedicação e nem sempre obtemos os resultados que esperamos, né? Então muitas pessoas são tomadas pela ansiedade, pelo excesso de preocupação, e o Senhor colocou esse tema no meu coração, né? Que tem a ver com a questão da paz que excede o entendimento, porque eu acredito que um cristão funcional, um cristão consegue manter-se equilibrado, independentemente das emoções que vão surgindo em decorrência dos eventos aqui na Terra, não é? E enquanto eu pesquisava o conceito, não é, da palavra paz, eu encontrei uma definição muito interessante, não é? Que a paz não é a ausência de problemas e de adversidades, não é? Mas é a capacidade de conseguirmos nos manter equilibrados e funcionais independentemente desses mesmos problemas e desafios. Então, o que o líder de Brânio tem a dizer sobre esse tema? Falar sobre a paz que excede o entendimento. Eu acho que no tempo que nós estamos a viver hoje, e é como tu disseste muito bem, Jesus, acho que isso parte da base que Jesus diz assim: a minha paz eu vos dou, mas a minha paz é diferente daquela que o mundo dá. Ponto. Verdade. Eu acho que tem que partir já com o entendimento de que a paz que eu carrego não é igual à do mundo. Então a minha definição de paz não pode ser igual à que o mundo tem. Se o mundo vê paz quando está tudo bem, está tudo a bater certo, conta está paga, os filhos estão a dormir bem, todo mundo com saúde, então eu posso ter paz. Então eu já parto de um ponto que a minha definição de paz
está adulterada, porque a paz que Jesus diz é diferente da que o mundo dá. Ele dorme no meio da tempestade, dentro do barco. Uau, amém. Então, eu começo a ver que na temporada que nós vivemos hoje, enquanto sociedade, no mundo todo, dessa agitação toda, o que é que rouba essa paz? É que nós temos muita informação e essa informação, ela começa a roubar a verdadeira definição de paz que eu tenho. Então, eu começo a achar que eu só consigo descansar depois da tempestade acabar. Uau. É tão romântica a visão do cristianismo, às vezes, que a gente tem. É Porque eu olho para a Bíblia, eu não vejo... A maior parte dos homens de Deus e mulheres de Deus que eu vejo na Bíblia passaram dificuldades consideravelmente difíceis. Exatamente. E às vezes nós temos uma visão tão romântica, e mesmo olhando para o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, não teve uma vida mansa. Não. Mas só que nós insistimos em achar que a nossa vida vai ser essa paz falsa e plena, onde nada vai me abalar, nada vai me afligir, eu nunca vou ter problemas e a minha vida vai ser isso. Enquanto Jesus diz que eu vou estar contigo até o fim. Até o fim. Né? Então eu preciso de entender que a paz que o Senhor me propõe é uma paz diferente, por isso é que vai conectar para Filipenses 4:7. Essa paz que excede todo o entendimento. Então vai além da minha compreensão. Como é que eu consigo deitar na cama, adormecer com a minha casa a cair ao redor? Como eu consigo deitar na cama, adormecer com as contas por pagar? Então, é uma paz que eu preciso de entender. Se eu não consigo sentir essa paz dessa forma, eu não quero ser insensível com... As pessoas podem passar por ansiedade e eu percebo. Sim. E as pessoas têm que procurar ajuda. E eu sou 100% de acordo com procurar um psicólogo, procurar um tratamento. Acho que é muito bom. Acho que todo mundo devia passar pelo menos uma vez na vida. Sim. Pelo menos uma vez na vida. Mas eu não quero ser insensível, mas também é importante nós entendermos que às vezes as nossas ansiedades vêm de um lugar de uma falsa percepção de realidade. Uau. Ou seja, eu projeto uma vida que é só um holograma, que eu não sei se vai existir ou não. E eu me frustro, como se alguém me tivesse prometido algo e não cumpriu. Uau. Então, aos 30 é o caso, aos 32 eu tenho filhos, aos 40 estou no topo da carreira, depois chego nos 30 e ainda não casei, começo a ficar frustrado. Chego nos 30, ainda não tive um filho, começo a ficar frustrado. Mas quem prometeu isso? Uau. Essa foi só a única promessa que Jesus fez. No mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Não somos nós que vamos vencer o mundo. É Jesus. Jesus venceu o mundo. Então, por isso é que Jeremias diz, eu quero trazer a minha memória que me traz esperança. A minha esperança para o futuro e para hoje não está no que vai acontecer, está no que já aconteceu. O que já aconteceu. Na vitória na cruz e tudo que Deus já fez na minha vida. Uau. O problema é que nós, com toda essa aceleração da nossa sociedade, nós nos esquecemos do que Deus já fez. Eu muitas vezes, eu faço um exercício, vai conversar com as pessoas e lista também 10 coisas que Deus já fez na tua vida. Vai travar na quinta. É porque Deus não fez. Fez muito. Mas só que Ele não colocou a prática de celebrar o que Deus faz. Sim. Então. E eu acho interessante que, por exemplo, no livro de Marcos 15, não é? Que relata o clamor de Jesus Cristo na cruz, quando ele diz Senhor, Senhor, porque me abandonaste, não é? E nós conseguimos compreender que se Deus permitiu que constasse na Bíblia este episódio em que Jesus Cristo demonstrava ter a sua alma contrita, não é? Aí nós vemos a característica humana de Jesus Cristo. Acredito que é porque Deus queria talvez mostrar que é algo intrínseco ao ser humano. Nós vamos ter momentos difíceis, independentemente do quão ungidos somos, do quão cheios da presença de Deus somos. Eu gostaria que o líder Librani falasse sobre isso, que enquanto cristãos nós não estamos isentos de termos determinadas experiências humanas aqui na Terra que nem sempre são as melhores, não é? Ou as mais fáceis de lidar. É que Jesus, o sacrifício da cruz, ele é para nos dar vida em abundância, vida eterna, mas só que a eternidade ainda está lá à frente. Nós não saímos do mundo, a gente continua no mundo. Continuamos aqui. Então, se a gente continua no mundo, nós continuamos suscetíveis às coisas do mundo. Agora, qual é a nossa diferença para o ímpio? É que nós temos uma esperança. Uau. E a nossa esperança é Cristo Jesus. É Cristo. Então, eu preciso de aceitar muitas vezes, às vezes, é o que o Paulo diz, né? Eu sei, já
Passei fome, já tive abundância, já tive doença, já tive cura, etc, etc. E eu às vezes esqueço de que eu preciso de aceitar tanto as coisas boas que o cristianismo me traz, mas também algumas consequências que acontecem da vida natural. Então eu não posso, agora tive um problema, vou lançar a toalha. Uau. Glória a Deus que Jesus não pensou assim. Porque senão, glória a Deus que os apóstolos não pensaram assim. Glória a Deus que os patriarcas não pensaram assim. Porque se eles fossem tão voláteis como a nossa geração é hoje, nós não estávamos aqui hoje a falar desse evangelho que nos alcançou. Então é muito importante nós olharmos, e acho que isso também parte um pouco da igreja em si. Acho que a igreja, enquanto instituição, ela colocou muitas coisas centradas às vezes num homem. Então parece que esse homem, esse pastor, esse líder da igreja é um intocável, que não tem problema e que a vida dele é perfeita. Então as pessoas olham para essa pessoa e pensam, o dia que eu chegar aí, eu nunca mais vou ter problema. Nunca vou ter problema. Então acho que às vezes falta um pouco de quem está no lugar de liderança ser vulnerável, de dizer, eu também tenho problema. É expor as cicatrizes. Eu já batalhei com isso, já tive esse problema, já sofri com isso. Pessoal, isso é normal, mas vai passar. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Venceu o mundo. E falando em desânimo ministerial, o líder Cipriano já enfrentou alguma fase ao longo do seu ministério que sentiu-se talvez um bocadinho mais desanimado ou que quis desistir? O que acho que é importante nós falarmos também, porque acho que essas oscilações acontecem, não é? Sim. Eu sou muito novo, né? Tenho 31 anos, então glória a Deus ainda não passei por isso. Nem quero passar. Mas já tive vontade de desistir, não por desânimo, mas por me sentir incapaz. Já me senti muitas vezes me sinto incapaz. Hoje em dia o pensamento de desistência já não é algo recorrente, já não é algo que eu sinta, mas sinto-me incapaz muitas vezes. Quando é uma tarefa nova, tenho que fazer algo novo. Há vezes que eu vou pregar uma mensagem, assim, meu Deus, não estou preparado. Se tu não apareces aqui, Espírito Santo, vai dar muito... Tipo, as pessoas vão saindo daqui, vão perder o tempo delas no sábado para vir aqui ouvir a mensagem. Então eu já pensei muito nessa perspectiva de incapacidade. Agora, de desânimo, nunca tive essa vontade de desanimar. Já tive, obviamente, momentos bem difíceis na minha vida, enquanto indivíduo, enquanto família. Sim, também. Era exatamente essa parte que gostaria que falasse, não é? E eu me agarrei a Cristo nesses momentos. Eu pensei, vou servir muito na igreja. Uau! Porque a gente não estava muito bem, estávamos bem enquanto casal, mas estávamos a passar uma dificuldade enquanto família. Disse, amor, a gente não pode parar, porque se parar vai dar muito errado. Então eu pensei, vou continuar a correr, vou chorar, vou correr enquanto choro, limpo as lágrimas e sigo o jogo. E aí que entra a parte de nós conseguirmos funcionar independentemente das nossas emoções, não é? Que é algo muito importante. Mas que é não depender do nosso estado emocional, nosso estado de ânimo, para fazermos aquilo que deve ser feito. Mas assim, isso vai depender, porque tem muito a ver também com as características da pessoa. Há momentos e há pessoas que eu já aconselhei que eu digo, para. Descansa. Tu precisas de descansar. Deus diz a Elias. Quer morrer? Eu quero morrer, estou louco, quero morrer. Elias, dorme. Agora vem um anjo, acorda. Elias, come. Elias, dorme mais um pouco. E agora acorda e come mais um pouco. Agora, depois de 3 vezes, levanta. A viagem é longa. Andou 40 dias. 40 dias. A pessoa que queria morrer, andou 40 dias. Ou seja, é recuar, mas é um recuar para ganhar balanço. Exatamente. Saudável. Então, eu preciso de entender o meu pace e os meus limites. Então, eu e a Flávia somos casados, mas eu tenho um ritmo diferente dela. Obviamente, por eu ser homem, ela é mulher, ela tem preocupações que eu não tenho, eu tenho preocupações que ela não tem. Então, dentro do nosso ritmo familiar, nós também temos que entender o nosso ritmo individual. Então, há momentos que eu digo eu vou, e há momentos que eu tenho que dizer, amor, fica, descansa, tranquilo, relaxa, eu vou e amanhã estamos juntos. Porque eu tenho que entender qual é o meu ritmo. Então, às vezes, o que acontece é que eu estou inserido na comunidade, em vez de eu olhar para aquilo que é o meu ritmo, eu estou a ditar o meu ritmo pelo ritmo do meu irmão do lado. É verdade.
E é o que acontece de eu ficar cansado na caminhada. Porque eu não estou a correr a minha caminhada. Eu estou a correr a minha caminhada com o sapato do outro. É verdade. Depois o pé aperta e eu não sei porquê, corri 1 quilômetro cheio de bolhas nos pés. Porque estou a usar um sapato que não é meu. Isto tem a ver muito com aquilo que o líder Librânio falava, que tem a ver com as falsas expectativas que criamos muitas das vezes, não é? Expectativas não são realistas, não se aplicam para nós, então nós nos frustramos porque se calhar estamos a tentar caminhar em passos que não nos pertencem, não é? Yeah. E Paulo diz, né, que ninguém tenha uma visão além de si, superior a si mesmo, nem abaixo disso. Antes tenha uma visão equilibrada acerca da graça que tem à medida da sua fé. Então o problema é que às vezes nós pensamos que somos demais, nem somos isso tudo, e às vezes pensamos que somos a ralé da sociedade, e também não é tanto assim. Então o importante é ter uma visão equilibrada. Então, eu sei a graça que Deus depositou sobre mim, para o que é para fazer, eu vou andar no meu quadrado. Eu sei, se eu ser fiel no meu quadrado, vai dar certo. Parábola dos talentos. O Senhor vem e entrega 5, 2, 1. Multiplica. O de 5, o de 2, o de 1 enterra. No fim de tudo, o Senhor celebra o quê? Fidelidade. fidelidade, é verdade. O de 1, se tivesse sido fiel com aquele 1 dele, ele ia ter o mesmo gozo do Senhor, igual. Mas muito provavelmente ele olhou para o de 2, olhou para o que tem 5, mas eu vou esconder isso aqui, porque imagina como o investimento não dá certo. E depois há aquela outra questão, não é? Porque há pessoas que oram e têm pedido a Deus por um novo nível, por uma exaltação, que Deus os reposicione num nível mais alto. Mas só que muitas das vezes níveis mais altos vêm com maior responsabilidade, requer uma maior capacidade de gerir o stress, menos tempo em atividades de lazer, passar tempo com a família. Então eu acho que aquilo que falava do autoconhecimento, sabemos os nossos limites, quem somos, não pensarmos mais daquilo que nós realmente somos, nem menos. Isso também ajuda a conseguirmos, de certa forma, gerir essa parte das emoções e das preocupações, porque é importante nós funcionarmos dentro do nosso ofício, se posso assim dizer. Sim, sim. Porque nós temos que, quando eu sei para o que é que Deus me chamou, só aí já me tira uma grande carga de cima. Já me tira todas as outras máscaras que eu tenho tentado ser. Então, se eu sei que eu sou sede e a minha graça, sei lá, é para a pregação do evangelho, é para liderar jovens, por que é que eu vou inventar agora de fazer um curso culinário? É verdade. Por que é que eu vou gastar tempo e energia em coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus me está a dizer e me chamou para fazer? Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis que ele diz: chega uma determinada altura na fase do cristão que o que o afasta de Deus não é o pecado, mas sim as coisas santas. Então, eu não tenho uma visão clara daquilo que Deus tem para mim, então eu agarro tudo. Agarro tudo e quando assustei, perdi Deus no caminho. E a sobrecarga também. Mas faço muita coisa. Mas só que perdi Deus no caminho. Fazer sem Deus. Sem Deus. Que a pessoa fica sobrecarregada, ela pega e faz. Isso, eu vou. E servir aqui, eu vou, e faço. Mas só que depois ela vê que está sobrecarregada, o Senhor nunca pediu isso. Mas só que, voltar um pouco atrás, tudo isso parte de um ponto crucial. Se eu não sei quem o meu pai é, eu nunca vou conseguir funcionar com essa leveza. Uau. Porque se eu olho para Deus como esse pai carrasco que vai me amar mais se eu fizer mais, Uau. Obviamente que eu vou me desgastar e muito, porque é um Deus infinito, é um pai infinito que nunca vais conseguir satisfazer. Se for essa a tua visão. Eu sinto que nós estamos a ajudar alguém aqui em casa neste momento. Amém. Então, agora, se eu entendo que não há nada que eu faça que faça Deus me amar mais, meu irmão, acorda e deita na cama. Deus não vai te amar mais. Acorda e vai servir 5 horas na tua igreja. Deus não vai te amar mais. O amor de Deus é constante. Não é como o nosso amor humano, que varia. E condicional. Que eu dou a quem merece. Esse merece, toma mais um pouco. Aquele não merece, retira um pouco. Eu amo mais. O amor de Deus não funciona assim. Então, muitas vezes, parte dessa ansiedade, quando nós falamos no nosso contexto cristão, de igreja, parte dessa falta de revelação de quem Deus é. Como um pai. Como um pai. E lembrei-me agora do contexto em que eu conheci o líder Librânio. Eu sou apologista de que, ou melhor, eu não acredito num cristianismo de plaquinhas,
Então, eu acredito na união. E todo o evento que eu sei que a presença do Espírito Santo ali vai estar e que eu serei edificada de alguma forma, eu vou. E foi assim que eu encontrei no Instagram a publicidade do evento da Dunamis Experience, e que ocorreu, acredito que no mês de março ou abril. Março, inclusive vamos ter dia 8 de junho. Uau! Fica já aí em casa, 8 de junho. E eu fui para o evento, assisti a pregação, fantástica, e depois chamou-me a atenção que no final do evento foi comunicado que havia uma salinha de intercessão profética. Chamou-me a atenção. Eu vivia uma fase da minha vida em que eu tinha acabado de produzir um livro e depois passaria para a fase de imprimir os exemplares dos livros. No entanto, eu comecei a ser invadida por uma série de pensamentos de inviabilidade do projeto. Quem vai ler, quem vai comprar, como é que vais fazer o marketing do produto, tu estás sozinha, será que as pessoas vão receber bem, será que as pessoas não vão receber bem? Então aquilo me afetava muito emocionalmente, pese embora eu sabia que era um projeto que Deus tinha colocado no meu coração. Então eu vou para essa sala de intercessão profética, à procura de uma oração, necessitada de uma oração. E eu entrei nesta sala e fiquei maravilhada com o que vi. Jovens de diferentes faixas etárias a serem usados em palavra de conhecimento, de sabedoria, em profecia, em intercessão. Fiquei completamente maravilhada. E naquele momento, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria pedir uma oração ao líder Sidibrânio. No entanto, o líder Sidibrânio, o Espírito Santo acredito que falou consigo primeiro, e o líder Sidibrânio vira-se para mim e diz: posso orar pela sua vida? E eu no meu coração, eu preciso. E o líder ora pela minha vida e entrega essas palavras. Foi muito certeiro. Não te preocupes com a aprovação dos homens. Deus te aprova. Deus é quem tem de te aprovar. E antes mesmo que tu faças, seja o que for, para Deus, Ele te aprova antes e independentemente das tuas obras. Porque Ele vê o teu coração e a tua intenção. Faça o que Ele te manda fazer e não te preocupes com o resto. Aquilo foi tão certeiro. Imediatamente eu volto para casa e eu tirei a tiragem dos primeiros livros. E os livros estão em casa. E brevemente já vou anunciar o lançamento. E tem de nos convidar para o lançamento. Sim, muito obrigada. Vai ser uma honra ter-vos presente, ter a vossa presença lá no lançamento. Mas isso para dizer que provavelmente o líder Sidibrânio nem se lembra desse momento, nem deve se lembrar do meu rosto, mas provocou um impacto verdadeiro na minha vida. E tem um livro no mercado que teve, de certa forma, a sua contribuição indireta. Não é? Então, eu até nem sei porque que eu fui buscar esse tema, nós falávamos de... Eu fico muito... Eu posso usar esse teu exemplo para... Sim, à vontade. Não retenhas nada daquilo que o Senhor colocou para tu fazer. Mais vale errar na tentativa do que errar por não tentar fazer. Às vezes nós vemos uma geração que há gente com muito de Deus. Nós estávamos a falar acerca dessa esfera da comunicação. Há gente que carrega tanto de Deus, mas está com medo. Está com medo do que os outros vão pensar, está com medo da opinião alheia, está com medo de provisão, está com medo de proteção. Vai. Se foi Deus que falou, né, da tua cabeça, atenção. Eu gosto de dizer. Se foi aqueles eu sinto da tua feijoada que tu comeste, não inventa. Mas se foi de Deus, vai, porque aquele que te envia dá provisão, dá proteção, ele é um pai bom que envia com tudo para a missão. Ele não vai te deixar lá no campo missionário como alguns fazem com os missionários no campo missionário, que esquecem deles. Ele não deixa. Onde tu não fores, não permitas que eu vá. Não? Exato. Onde a tua presença não me acompanha. Eu fico muito feliz de ouvir esse testemunho. Fico muito contente. Saber que tem um livro, glória a Deus, é bom. Vamos invadir a literatura em Portugal. Amém. E
indo buscar um pouco essa parte da liderança de jovens, não é? Por eu ter visto jovens a serem usados profundamente, não é? E isto remete-me a funcionar dentro da autoridade que Cristo nos outorgou. Então, dentro do seu projeto, né, daquilo que é a liderança, né, que assumiu no Ministério de Jovens, que trabalho tem feito no sentido de empoderar essa juventude tão nova para poderem operar naquilo que é o chamado de Deus? Nós hoje no Vox nós temos 3 pilares principais que nós achamos eles extremamente importantes para o desenvolvimento do jovem cristão. Principalmente, não só os que estão conosco, mas principalmente eles, né? Que é o engajamento bíblico. Engajamento bíblico. Nós acreditamos numa geração baseada na palavra. Nós sabemos que há muitos eu sintos e no nosso meio pentecostal isso é muito natural. As pessoas começam a sentir muita coisa, começam a achar muita coisa. Muito arrepio. Deus fala toda hora. Às vezes fico, se Deus falasse comigo na velocidade que fala com alguns aqui, meu Deus, eu estava na lua já. Então, é muito importante nós olhamos para esses 3 pilares que é o engajamento bíblico. É trazer uma geração realmente pautada na palavra de Deus. Então, é onde ela só se move se tiver uma palavra expressa de Deus. Não é a minha vontade, não são os meus sentimentos, não é aquilo que eu quero fazer, não são as oportunidades que me aparecem, é o que a palavra de Deus diz. O segundo pilar é a experiência sobrenatural. Se fores, converteste, nasceste na igreja? Não, converti-me há 13 anos. 13 anos. Sim. Mas não foi constante. No início da tua caminhada, lembras-te de uma mensagem do início ao fim que tu ouviste? Num curso, num culto? Não, honestamente. Mas lembras-te do encontro sobrenatural que tiveste com Deus? Lembro-me. Como se fosse ontem. É o que transforma a nossa vida. É um toque de Deus. A gente acredita no poder da palavra, obviamente, lê. Mas nós precisamos de expor os jovens a esses encontros sobrenaturais com o Espírito Santo. Porque basta um toque de Deus e tudo muda. Basta um toque do céu e toda a nossa realidade é transformada. E às vezes a gente vê uma geração que está à procura de tantos toques. E nunca foi tocado pelo toque derradeiro de Deus. Então nós acreditamos muito em expor essa geração a esse ambiente da glória de Deus. Que a palavra diz, né, que todos nós, com os rostos descobertos, contemplamos a glória do Pai e somos transformados de glória em glória. Qual é a faixa etária? É mais de 18. 18. De 18. Então acaba por entrar muito na parte de formação da personalidade e do caráter, não é, destes jovens, porque é essa fase, não é? Ele já vem formado. A personalidade ela vai ser formada acho que até os 12, salvo erro. Ela já vem formada. Nós temos o Geração 5.2, que são as crianças. Fazem um trabalho incrível. Tem crianças lá a ser tocadas por Deus. Depois vão para o Flow, que é os adolescentes, que vai dos 12 até os 17, 18. E depois daí ela vem para o Vox. Então eu oro muito pelos líderes do Geração e do Flow. Foram do grupo do Flow que eu via a profetizarem. Lá na sala, nesse dia era o pessoal do Vox. Era o pessoal da faixa etária do Vox. Então nós acreditamos nisso. Ele tem que ter esse encontro sobrenatural. E o terceiro pilar é discipulado. Nós precisamos de investir em discipular essa geração. Se nós não discipularmos, a televisão vai fazer. Se nós não discipularmos, os professores na escola vão fazer, na faculdade vão fazer. Então nós precisamos discipular essa geração e ajudá-las, é como diz a palavra em Provérbios, né? Ensinando no caminho. No caminho. Então é agarrar na mão dela, vamos junto. E sem contar que há erros que enquanto líder possa ter cometido durante a sua juventude, o facto de os ter cometido já ajuda no sentido de transmitir isso aos seus liderados e evitar que eles cometam os mesmos erros que cometeu, né? E eu acredito que o discipulado acaba por ser essa experiência, né? Que é aprender da parte de quem já tem uma certa experiência e pode conduzir-nos, não é? Para um caminho, de certa forma, menos turbulento, se podemos dizer. Se formos falar de discipulado, eu vou até abrir aqui uma frase, que é a frase, acho que é a melhor descrição de discipulado que eu uso sempre quando falo de discipulado. Diz assim, de Kate Phillips, ele diz assim: o discipulado cristão é um relacionamento do mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz muito bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, de forma que o aluno se torne capaz de treinar outros para ensinar ainda outros. Ou seja, eu só posso passar o que tenho.
Então, não é como a gente falou há bocado de Timóteo. De ter um Timóteo, ter um Paulo, ter um Barnabé. Então, eu só consigo discipular, só consigo acompanhar os jovens, consigo indicar um caminho, se eu buscar primeiramente da fonte do discipulador supremo, que é Cristo. Exatamente. Então, senão eu não tenho nada para dar. As minhas experiências, elas não podem ser a base daquilo que eu estou a fazer, porque senão eu só tenho 30 anos de vida. Então, por exemplo, eu e a minha esposa coordenamos e lideramos os pequenos grupos todos também. Então, nós temos liderados de 50, 60 anos. Então, a gente acompanha tem idade para ser meus pais. Então, se eu for pela minha experiência, eu não teria nada para dizer. São pais de filhos que estão no Vox, que eu lidero os filhos e o pai noutra área. Então, se eu fosse pela minha experiência, eu não teria nada para dizer. Então, é aquilo que eu recebo de Cristo, aquilo que eu vivo com Cristo, e eu tento imprimir, e vamos imprimir isso nas pessoas que a gente acompanha. As pessoas, ok. E como é que tem sido a sua capacitação para esse processo de liderar jovens? Muita leitura bíblica, Muita leitura. muita oração, estudo da palavra e estar exposto à glória de Deus. Todos esses 3 pilares imprensam na minha vida. E ter sempre a noção de que tudo aquilo que nós podemos manifestar aqui fora, se não tivermos, na verdade, um secreto que realmente esteja solidificado e firme, não é? Em Cristo, aquilo que nós manifestarmos aqui externamente acaba por, se calhar, Deus até nem receber ou não ter o impacto que deveria ter, não é? Então, gostaria que falasse um bocadinho sobre o secreto e a importância do secreto. Penso que em Mateus, salvo erro, Jesus diz: aquilo que ouvem no secreto, que ouvem no escuro, proclamem dos telhados. Uau! Então, o grande problema é que tem muita gente a proclamar que nunca ouviu no secreto. Então, o secreto é que me dá alguma autoridade ou me dá legalidade para eu poder proclamar em público. Então, eu não posso... Eu acho que tudo isso vai culminar no ponto que nós falamos. Eu não posso... Quem sou eu para defender o reino de um rei que eu não conheço? Uau! Quem sou eu para falar de um rei que eu nem nunca vi? Então, eu preciso de entender que, acima de eu tentar influenciar outros, para onde é que eu estou a caminhar? É verdade. Para onde é que eu estou a ir? O quanto é que esse evangelho me transformou? Porque às vezes nós entramos num modo de querer ensinar e passar. A pessoa vê um corte, lê um versículo, para o devocional dele, já faz o story, já mete a lição de moral e vai para a escola. Ele nem acabou de ler o capítulo. A ânsia de passar é tão grande. Eu digo isso, muitas vezes eu estou a ler, estou a estudar, e às vezes eu penso, isso dá uma mensagem incrível. Às vezes eu digo, não, isso é para ti. Uau. Ok, é para mim. Então é para mim. Então, isso é para nós digerirmos só os dois. Então acho que é importante nós entendermos que esse lugar secreto é o sítio onde eu posso ser aquilo que sou e onde eu entendo quem eu sou de verdade. Uau. Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias. E quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito, né? Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. O que é que ele diz de seguida? E tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Como eu vou saber quem sou se eu não sei quem Cristo é? Amém. Está totalmente relacionado, se nós olharmos para o texto. A revelação de quem Pedro é só vem depois da revelação dele de quem Cristo é. Quem Cristo é. E como é que eu sei quem Cristo é? No secreto. E eu gostaria que o líder de Ibrânio exortasse uma pequena mensagem para os jovens que nos assistem nesse momento, que foram tocados pela sua mensagem, pelo seu testemunho e querem aproximar-se de Jesus, querem experimentar esse amor de Jesus Cristo, esse amor incondicional. Por onde começar? Como devem começar esta caminhada? Primeiramente, eu gostaria de dizer-te se o Espírito Santo tem tocado, se estás a ouvir isso, o Senhor se esta conversa, acredito que esteja a abençoar o teu coração. Eu quero orar para que realmente isso só aumente aí onde tu estás, que a presença de Deus só intensifique aí na tua casa, no caminho do teu trabalho, na tua universidade, onde quer que seja. E eu quero desafiar-te, primeiramente, não faças como muitos, como diz Paulo, que deixam de congregar. Acho que é muito importante nós entendermos a importância da igreja local. Nós, enquanto jovens, somos muitas vezes cheios de uma autossuficiência que é mentira.
que ela não existe, que é uma mentira do inimigo. Então, tu não precisas estar sozinho. Nós falamos aqui um pouco de ansiedade, nós falamos aqui um pouco de falta de paz e agora estamos a falar de conhecer ao Pai. Nós só conhecemos ao Pai, nós só conhecemos a Cristo quando nós estamos conectados em pleno com aquilo que Ele ama e com a expressão dele aqui na Terra, que é a igreja, que é a sua eclesia. Então eu quero te dar essa deixa, aproveitar essa deixa, para te dizer que é nesse lugar de comunidade onde existe cura. É nesse lugar de comunidade, é nesse lugar de partilha, é nesse lugar de irmandade onde o Senhor gera cura. E não importa as más experiências que tu tiveste, não importa os maus líderes que tu já tiveste, não importa os maus irmãos, os maus testemunhos que tu já ouviste, não importa. O importante é tu pensares que Deus faz nova todas as coisas. E a igreja não está edificada sobre homens, ela está edificada sobre Cristo Jesus. Então eu quero dar-te esse espaço, essa abertura. Se tu estás afastado, se tu estás fora da tua igreja local, se tu estás conectado com alguma igreja local, fica conectado de verdade. Tu podes estar junto, pode estar todo domingo, mas ser só uma prótese. Né? Exatamente. Fazer parte estar junto do corpo não é ser parte do corpo. Então eu quero incentivar-te a estares realmente engajado na tua igreja local. Serve, procura os teus líderes, abre a tua vida, abre o teu coração, tu vais ver a cura a fluir para dentro de ti. E se tu estás nesse lugar de apatia espiritual, eu oro para que os teus momentos de devocional nunca mais sejam os mesmos. Que o Espírito Santo invada o teu quarto, amém, invada a tua casa e que sejas cheio do Espírito de Deus. Amém, amém, amém. Desculpa, falei muito? Não, perfeito, okay. Perfeito. E eu gostaria de puxar um bocadinho... Pois, se eu estiver a falar muito, gere como tu quiseres, por favor. Ótimo. A parte que fala sobre servir, não é? Porque muita gente está à procura do seu chamado, da sua identidade, onde se encaixa e, na verdade, o serviço acaba por despertar isso, não é? Nós nos descobrimos a servir. Tu estás a falar das coisas que eu gosto de falar. Eu digo sempre isso no Vox e a mim irrita-me. Isso é uma coisa que Deus me dá graça. Eu não vejo na Bíblia nenhum homem de Deus preguiçoso que não estava a fazer nada. Eliseu estava a arar a terra com a sua junta de bois. Elias vem e lança o manto. Pedro, Tiago e João estavam a pescar. Mateus estava na coletaria de impostos. Então olha e vê o padrão bíblico e nós vamos ver que o manto sempre cai quem está a trabalhar. Para trabalhar. E se o manto cai quem está a trabalhar, o problema é que tu precisas de entender que Eliseu primeiro serviu a unção para depois receber a unção dobrada. Então eu preciso de entender que bem antes de eu ser, antes de fazer, eu preciso de ser. Então o que é o lugar de um pastor? Pastor é um servo. Pastor é um servo. Então, se tu aspiras a ser pastor, aspiras a ser líder de alguma coisa na tua vida, prepara-te, como diz o célebre tio do Peter Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Exatamente. Então, liderança é serviço. É serviço. Então, se tu não consegues servir hoje a limpar a casa de banho da tua igreja, não consegues servir a arrumar cadeiras, tu não és um bom líder. Porque o bom líder é aquele que serve. Porque o supremo líder se esvaziou de toda a sua glória e assumiu a forma de servo. Quem sou eu para querer desassumir a forma de servo e ir para a glória? E receber a glória. Então quem está perdido na sua identidade, não vai sabe servir. onde se encaixa, vai servir. Vai servir. Simples quanto isso. Não sei qual é o meu chamado. Serve. Serve na tua igreja local. Com fidelidade, com excelência, o teu chamado vai te encontrar. Uau. Agora, não é no teu quarto, fechado, ou na tua casa a ver Netflix, que agora eu vou descobrir o chamado de Deus para a minha vida. Mas serve. Isso é algo que eu tento sempre passar para os jovens lá no Vox. Se tu és um cristão verdadeiro e tiveste um encontro com Cristo, é impossível tu não quereres servir. Porque tu ficas tão cheio, tu ficas, eu preciso fazer alguma coisa. É verdade. Eu preciso fazer alguma coisa, onde é que eu posso ajudar? A pessoa fica doida porque quer fazer alguma coisa. E não escolhe o serviço, não atenção. escolhe servo bom, não escolhe trabalho. Não escolhe trabalho. Não escolhe. Esse é um ponto muito importante. Não, eu só sirvo se for para estar no púlpito com o microfone. Meu irmão. Então, tens que dar uns 50 passos atrás e tratar o orgulho que está aí no teu coração. O orgulho é muito importante. Bem, chegamos à nossa reta final. Que pena. O tempo passou muito rápido. Eu poderia ficar aqui mais tempo. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Vamos aproveitar esse momento para falar sobre as suas redes sociais
E como as pessoas estão aí em casa podem encontrar a sua igreja, onde está localizada, e também se puder falar um bocadinho sobre o Dunamis Experience no dia 8 de junho, isso mesmo? Como sabe, sou Cedi Brânio, podem procurar-me no Instagram. Sou líder dos jovens da Igreja Zé em Lisboa, também estamos no Instagram, que é o Vox, também estamos no Instagram. Nós nos reunimos todos os sábados às 8 horas da noite em Alvalade, Rua do Centro Cultural, número 11, nossa igreja local. Nós somos muito, muito felizes por fazer parte daquilo que o Senhor está a fazer aqui em Portugal. Sabemos que nós não carregamos, não somos a esperança para nada. O corpo de Cristo, a igreja com I maiúsculo, é a resposta que o mundo precisa, é a resposta que Portugal precisa. E nós somos só parte daqueles que estão a cooperar para que Deus continue a expandir o seu reino aqui em Portugal e na Europa também. O Dunamis é um movimento para-eclesiástico para todas as igrejas, todas as denominações, onde nós acreditamos em avivamento e transformação que vai acabar numa reforma social. Uau. Então, nós sabemos que nós oramos por avivamento, mas só que avivamento sem reforma é só um aquecimento pentecostal que depois acaba. Então, nós precisamos de ser avivados de forma que isso impacte diretamente na sociedade e nos locais onde estamos inseridos. Então, o Dunamis é isso. Nós temos a nossa escola de missões, que é o Dunamis Greenhouse, que vamos fazer este ano em julho em Espanha, em Madrid. Amém. Vai ser de 24 de julho a 7 de agosto. Então, estão convidados também a procurar o Dunamis Europe nas nossas redes sociais. Podes contactar connosco lá e vais ter mais informações. E também, o que era mais? A Dunamis está em todas as cidades, todas as principais capitais europeias já? Não. A sede na Europa é Portugal, Lisboa. A sede em Lisboa? Nós somos o fundador é português também? Não, o fundador é brasileiro, o pastor Teófilo Hayashi, Okay. que fundou no Brasil. O Dunamis nasceu dentro das universidades. Uau. Ele era um movimento para alcançar jovens universitários. O meu pastor Eduardo, voltou para Cristo na universidade. Ah, sério? Através do Dunamis. É algo que eu não sabia. Hoje estamos em 3 universidades. O Rian, ele faz parte do Dunamis Pockets, que são os bolsos que nós temos dentro das universidades na Europa e no mundo. No Brasil, infiltrados, não é? No Brasil são 200 e tal universidades já. E aqui estamos em quantas? Podes vir para fazer... Aparece aqui para dizer uma larga. E fala aí nessa parte. Fala para aquela câmera aí. Oi. Encosta aqui, fala como deve ser. O Dunamis Pockets é o bolso universitário do Dunamis. Estamos atualmente em Portugal, em 4 universidades em Lisboa, ainda mais na Espanha, em França, temos outras universidades. E se vocês quiserem encontrar nós no Instagram, dunamispockets.en. Pode mandar mensagem para nós que responderemos. Qualquer dúvidas, pode contar conosco. Tá bom. E se tu és estudante universitário, autónoma, lusófona, nova de Lisboa, em Coimbra também, na Universidade de Coimbra, e és um cristão, estás aí, meu Deus, eu estou aqui sozinho, vou ser devorado pelo mundo, isso é mentira. Tem lá jovens cheios de espírito que podem estar contigo e juntos levar a transformação para essa universidade. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado. Você que assistiu-nos aí em casa, não se esqueça de partilhar e colocar like e subscrever a nossa página. Muito obrigada pelo prazer da vossa audiência. Muito obrigada, pastor. Obrigado eu. Estou a chamar pastor.